Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã abençoada, este dia que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Todo-Poderoso em gratidão pela noite de sono. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido, o dom da vida, esse ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, por mais um mês que está terminando. Junho foi bênção, julho será melhor ainda. Eu creio que as bênçãos do Senhor vai continuar conosco. As bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que ela esteja sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus, que Ele venha nos conceder um mês abençoado. Hoje é o último dia do mês de junho. Glória a Deus por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar nossa família, nosso trabalho, que Deus ele venha tomar direção de tudo que nós vamos fazer. Ele viu o Espírito Santo a nos conduzir, que cada passo que nós dermos, que ele seja direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de 1 Samuel, capítulo 12, o versículo 1 e depois os versículos do 19 ao 27. Louvado seja Deus. Não, ao 24. 19 a 24. Que vai nos falar acerca da despedida de Samuel como juiz. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Louvado seja Deus. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal. Te pedimos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais vós tendo cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor em todo o vosso coração. E não vos desviei, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Louvado seja Deus. Então, tá aqui um povo preocupado, porque, agora Samuel já estava velho, farto de dias, e eles sabiam, que eles não tinham contato diretamente com o pai, para eles ir lá conversar com Deus, como nós temos essa oportunidade hoje, de conversar com Deus, de entrar e sair da presença dele a hora que nós queremos. Basta a gente querer, aonde nós estiver, nós falamos com Deus, e ele nos ouve e nos atende, Não todos os momentos ele nos atende imediatamente, mas ele ouve as nossas orações e no momento certo ele traz a resposta. Mas naquela época não era assim.
Só quem podia entrar na presença de Deus e rogar alguma coisa eram os sacerdotes, o juiz, né? Quando o povo pecava, tinha muitos pecados, eles falavam ali com o juiz, com o sacerdote pegava um novilho, né, sem mancha, ia fazer o derramamento daquele sangue para expiação do pecado do povo. E agora o povo ficou, né, viu que Samuel já estava farto de dias, aleluias, porque aqui no versículo 2 fala: agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, eu já envelheci e encaneci, meus filhos estão convosco e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Então estava ele aqui, falando com Deus, que ele tinha andado na presença de Deus desde a mocidade dele. E agora ele estava ali, velho, né, farto de dias, e ele queria que Deus levantasse outro juiz para tomar conta daquele povo. Porque o povo não podia ficar sem um líder. Aleluia! E o que essa palavra nos traz de ensinamento nesta manhã? Se hoje eu e você, nós já temos essa liberdade de entrar e sair da presença de Deus, nós podemos conversar com Ele e Ele conversar conosco. Mas para nós ouvir a voz de Deus, entender que é a voz de Deus, nós temos que estar em comunhão com Ele. Aleluia, ser amigo de Deus, clamar a Ele, como Ele falou para Jeremias. Jeremias também era um líder profeta. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E se hoje nós somos, né, temos essa oportunidade, esse livre-arbítrio, porque Jesus já rasgou o véu que nos separava de Deus. Quando ele deu o seu último suspiro ali na cruz, derramou sua última gota de sangue por nós, pela humanidade, ele nos trouxe esse livre-arbítrio, né? E a palavra fala que o véu que nos separava de Deus agora já não separa mais, porque Jesus ele fez esse sacrifício. Nós temos a liberdade de falar com Deus e Ele nos ouve e atende o nosso clamor. Ele fala para você nesta manhã, através desta palavra. Nós não somos impedidos mais, nós pedimos ajuda em oração, sim, porque quanto mais oração, mais poder, né? Se a gente está na casa do Senhor, tem o pedido de oração, ora por todos os enfermos, aquele que está necessitando de uma oração, de uma intervenção divina, de um socorro urgente. A igreja clama, como a igreja clamou ali por Pedro quando estava preso. Aleluia, e Deus ouviu o clamor do povo e enviou o anjo para abrir aquela porta. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós podemos clamar hoje. Se você precisar de ajuda em oração, peça ajuda em oração. Nós oramos, vocês oram por mim, eu oro por vocês, a igreja toda em oração, para que Deus nos dê vitória, nos dê graça, nos dê suporte, aleluia. Arrependemos dos nossos pecados, porque o que Samuel falou para o povo, aleluia, ele pediu para que o povo não pecasse, servisse a Deus, se voltasse para Deus, para que não pecasse tanto. A única solução, porque a nossa carne é pecaminosa mesmo. Nossa carne deseja tudo aquilo que vai de contra a lei de Deus. Paulo disse: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Porque ele estava confrontando o tempo inteiro, né? Guerra de espírito contra a carne, né? E a gente quer pecar, sim, é da natureza humana. Mas se nós estivermos mergulhados na presença do Senhor, em arrependimento, em oração, o Senhor nos livra de pecar tanto.
Não que agora nós somos santos e não temos mais pecado, porque João disse que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então nós sim, temos pecado sim, mas nós podemos fugir da aparência do mal, clamando ao Senhor por ajuda dele, como aquele povo rogou a Samuel. Roga por nós ao teu Deus, peça para ele um juiz. E Samuel disse: longe de mim pecar, né? Porque ele era até pecado, o povo pediu oração e ele não orar. Ele disse: eu vou orar, eu vou clamar por vocês, mas vocês também, né, tem que fazer a parte de vocês. O que ele quis dizer foi isso, né? Às vezes as pessoas nos pedem oração, mas nem ele próprio ora. Mas quando nós pedimos oração, nós mesmos, já começar por nós, o clamor tem que sair de nós. É nós que queremos tomar posse da bênção. Nós vemos pessoas hoje correndo atrás de profeta. Não quer pagar seu preço também. Não quer fazer sua parte. E quer correr atrás de profeta, né? Porque fulano é profeta, vai profetizar para mim e vai acontecer, e vai isso e aquilo. Faça a tua parte. Clame ao Senhor hoje. Peça oração sim, mas faça a sua parte. Fuja da aparência do mal, ore, vigia, ora, se consagre ao Senhor, porque Ele está pronto a ouvir o nosso, né, o meu e o teu clamor. Nós temos uma história hoje, né, que baseada, né, nessa história, né, da Bíblia, essa passagem bíblica, uma história verídica, e também aqui é uma história verídica que aconteceu, para que a gente entenda, né, melhor a palavra, que tem por título Um Conselho de Despedida. E olha o que está escrito aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9. O Senhor não demora, Ele é paciente, não deseja que ninguém seja destruído. Deus, Ele tem paciência conosco. Ele não deseja que nós sejamos destruídos, né? Ao aproximar-se do fim da sua vida, o defensor dos direitos civis, Joe M. Perkins, deixou uma mensagem para os seus. O arrependimento é a única forma de voltar a Deus. A não ser que se arrependam, vocês todos perecerão. Né? Então, se não houver arrependimento, vai perecer. Foi isso que Samuel também falou para o povo: se volte para Deus, sirva a Ele, para que vocês não venham pecar, para não perecer. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Às vezes não é uma. Hoje nós não temos mais esse negócio de você pecou, olho por olho, dente por dente, vai pecar e vai morrer fisicamente. Não. Porque o tempo da graça está aí, nós estamos debaixo da graça, mas nós morremos espiritualmente. Muitas pessoas estão morto espiritual e ainda ministrando a palavra, até louvando, mas está morto, sepulcro caiado por dentro. Espiritualmente não tem mais nada. Tá fazendo tudo pela carne, porque fisicamente não morre, mas espiritualmente morre sim. E aqui, Samuel estava pedindo para o povo, porque antigamente era assim, pecou, morreu. Se não tivesse um sacerdote ali, né, um juiz, né, um líder para poder ir pedir por eles, pelo povo, e oferecer sacrifício, eles morriam sim fisicamente. Né? Hoje, Deus, pela graça infinita e misericórdia dele, Ele não deixa que a gente peque e morre, né, fisicamente. Mas se nós estamos na presença do Senhor e continuamos a pecar e achar que não tem nada, morre espiritualmente. Em alguns casos, até fisicamente ainda morre. Eu já vi pessoas permanecendo no pecado diante né, na obra do Senhor, dizendo que está fazendo a obra e no erro, na mentira, né? E é acometido por doença.
É porque Deus é ruim, Deus é vingativo? Não. Somos nós que não, né? Não queremos nos arrepender e fugir da aparência do mal. Essas palavras refletem a linguagem de Jesus e de outras pessoas na Bíblia. Cristo disse: mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. O apóstolo Pedro falou: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então a palavra nos convida. Você que está ouvindo essa palavra hoje ainda continua no pecado, né? Até está na presença de Deus, mas está no pecado. Ou você que ainda não fez uma aliança com o Senhor te convida hoje ao arrependimento e se volte para Ele, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer por ti e pelos teus. Aleluia. Voltem-se para Deus para que seus pecados sejam apagados. Já no início da Bíblia, lemos as palavras de outras pessoas que também desejavam que seu povo se voltasse a Deus. Em sua despedida a todo o Israel, o profeta, sacerdote e juiz Samuel disse: não tenha medo. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Aleluia. Então, foi a proposta que Samuel, né, fez para ele, falou para eles, para o povo, né, se arrependa, aleluia, não hajam mal, sirva ao Senhor de todo o vosso coração e não se afaste dele. Esse foi seu chamado ao arrependimento, abandonar o mal, seguir a Deus de todo o coração. Todos nós pecamos e não atingimos o padrão de Deus, né? Todos nós somos pecadores, né? Não atingimos o padrão de Deus. Por quê? Somos falhos, perfeito, só Ele. Aleluia. Por isso, precisamos nos arrepender. Isto é, afastar-nos do pecado e olharmos para Jesus, que nos perdoa e capacita a segui-lo. Ouçamos a palavra desses dois homens, Perkins e Samuel, que reconheceram como Deus pode usar o poder do arrependimento para nos tornar pessoas que Ele pode usar para a sua glória. Aleluia. Então, não importa qual seja o pecado que você já cometeu, né? O importante é arrepender. Se arrependa hoje, se volte para Deus e Ele vai te usar poderosamente. Aleluia. Só Ele, só Jesus, só o sangue de Jesus tem poder para apagar o pecado e jogar no mar do esquecimento. Então, às vezes as pessoas ficam se martirizando. Eu pequei. Deus não vai mais me usar. Eu não vou conseguir tal coisa porque eu sou pecador. Pare de se lamentar. Se volte para Deus, se arrependa de todo o teu coração, sirva ao Senhor e você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. A palavra de Deus, ela não mente. Deus é inerrante e Ele vela por esta palavra para cumprir na minha vida e na tua vida. Aleluia. Porque Deus, se Deus fosse olhar para a perfeição, Ele não usaria ninguém. Mas Ele não está à procura de perfeição, não, porque perfeito só é Ele. Mas Ele quer que nós nos arrependemos todos os dias. Às vezes não pecamos com atitude, mas pecamos com palavras. Às vezes não pecamos com palavras, mas pecamos até em pensamento. Que nós venhamos pedir sempre a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Se volte para Deus hoje. Você que está afastado,
tá dando, né, tirou um período aí, suas férias acabaram. Se volte para Deus. Hoje é o último dia do mês. Junho está terminando, mas nós vamos continuar. Amanhã já é o primeiro dia do mês de julho, né? Faça diferente. Tome uma atitude. Se volte para Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Oremos. Deus, guia-nos ao arrependimento genuíno. Ajuda-nos a reconhecer o nosso pecado e confiar no teu perdão. Que hoje, Pai, o Senhor nos ajude a reconhecer que somos pecadores. Porque quando nós reconhecemos, Pai, diante de Ti, a palavra do Senhor diz que o que se humilha, Deus exalta. Que nós venhamos nos humilhar perante a face, prostrado aos pés do Senhor, nos arrepender, para que o Senhor venha nos usar nessa terra. Amém. Graças a Deus. E que você tenha um dia abençoado e uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.